Tu já percebeu que muitas das tuas reações hoje na vida adulta parecem vir de algo muito mais profundo? Muitas dessas reações tu nem entende o porquê surgem, mas volta e meia elas aparecem. Às vezes é uma insegurança, um medo, uma dificuldade de confiar nas pessoas, uma impulsividade, uma raiva que surgiu do nada. Mas quando a gente olha com mais atenção e consciência, percebemos que essas dores começaram lá atrás, na tua infância. Olá, eu sou a Gisele, seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Aqui é o espaço onde fé e terapia caminham juntas. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para ti, curta e siga o canal para acompanhar os próximos vídeos. Quando somos crianças, estamos aprendendo a entender o mundo. Tudo que acontece ao nosso redor começa a formar a maneira como enxergamos o amor, os relacionamentos, a segurança e até o nosso próprio valor. E quando experiências difíceis acontecem, como rejeição, abandono, críticas constantes, falta de afeto ou conflitos dentro de casa, a criança ainda não tem maturidade emocional para compreender aquilo. Então ela interpreta, e muitas vezes ela interpreta da pior forma possível. E aqui existe algo muito importante para a gente trabalhar. O problema não é apenas o que aconteceu no passado. O problema é quando continuamos carregando as mesmas emoções daquela história por muitos anos. A criança sofreu naquele momento, mas o adulto continua reagindo àquela dor através de situações que acontecem hoje. E essas situações geram gatilhos que de forma inconsciente te levam às dores que tu sofreu lá no teu passado. Isso começa a aparecer na vida adulta de várias formas: medo de rejeição, dificuldade em confiar nas pessoas, necessidade constante de aprovação, medo de errar, medo de ser abandonado, dificuldade em se posicionar. Muitas pessoas vivem assim, sem perceber que estão reagindo à história que ficaram mal resolvidas dentro delas. Existe um ponto muito importante que pode transformar a forma como tu olha para o teu passado. Muitas vezes nós olhamos para os fatos que aconteceram, mas colocamos muitas emoções em cima deles. E a emoção, ela distorce a forma como enxergamos a história. Quando conseguimos separar o fato da emoção, começamos a compreender as coisas de forma mais madura. Por exemplo, talvez teus pais não souberam demonstrar amor. Esse é o fato. Mas a criança pode ter interpretado isso como: eu não sou amado, eu não sou importante, tem algo de errado comigo. Percebe a diferença? O fato ele é algo isolado, a interpretação emocional é outra coisa. E muitas vezes passamos anos vivendo a partir dessa interpretação. E algo muito interessante é que essa orientação de não viver preso ao passado não aparece só na terapia. A própria Bíblia também nos orienta sobre isso. Em Isaías capítulo 43, versículo 18 está escrito: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Esse texto nos lembra que viver constantemente preso ao que aconteceu impede que a pessoa caminhe para aquilo que ainda pode vir. E no Novo Testamento existe uma mensagem ainda mais profunda. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, também diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que surgiram coisas novas. Ou seja, aquele que está em Cristo não está condenado a viver preso à sua história antiga. Existe uma nova identidade, existe uma nova possibilidade de vida. E quando a gente olha para esses princípios, percebemos algo muito interessante. A terapia fala sobre compreender a história, ressignificar o passado e deixar de viver reagindo às feridas antigas. E a própria palavra de Deus também orienta que não devemos viver preso ao que passou, mas caminhar para uma nova vida. Não se trata de negar a história, não se trata de fingir que nada aconteceu, mas de compreender que o passado faz parte da nossa história, sem precisar continuar controlando o nosso presente. O passado é o que nos trouxe até aqui hoje. Nós somos formados pelo nosso passado. Tu não pode mudar o que aconteceu,
mas pode decidir como essa história vai influenciar a tua vida a partir de agora. O passado pode explicar muitas coisas, mas ele não precisa continuar determinando quem tu é. E muitas vezes o verdadeiro processo de cura começa quando entendemos que aquilo que aconteceu não precisa mais definir o nosso futuro. Se esse vídeo fez sentido para ti, compartilhe com alguém que precisa desse conteúdo. Eu te espero toda segunda-feira às 20 horas aqui no canal Fé e Terapia. Até o próximo vídeo.